Olhem para o fracassado com quem eu ia me casar. Ainda bem que o deixei, disse Minhas enquanto ria com suas amigas. Mas justo naquele momento, chegou o marido dela e me disse: Olá. Me chamo Samuel, e se você tivesse me conhecido há 5 anos, não teria apostado nem um centavo em mim. Eu era um cara simples, desses que se levantam cedo, vestem um uniforme gasto e saem para trabalhar sem reclamar. Entregava pacotes por toda a cidade, pedalando sob o sol ou a chuva, com o suor grudado na testa e as mãos cheias de calos. Não era uma vida de luxo, mas para mim estava tudo bem. Tinha um salário decente, um quartinho alugado e, acima de tudo, tinha Valentina. Ela era o meu mundo, meu primeiro amor, meu tudo. Desde que a conheci numa festa do bairro, soube que queria passar o resto da minha vida com ela. Seus olhos castanhos, sua risada forte, aquele jeito de me olhar como se eu fosse alguém especial, me deixavam completamente encantado. Valentina e eu estávamos juntos havia 3 anos. Não éramos perfeitos, claro. Às vezes discutíamos por besteiras, como quando eu ia pintar o quarto ou porque não saíamos com mais frequência. Mas eu a amava com tudo o que tinha. Trabalhava duro para economizar, porque queria dar uma vida melhor para ela. Até comprei um anel pequeno, desses que não brilham muito, mas que significam tudo. Ia pedi-la em casamento. Já tinha tudo planejado, um jantar simples em casa, algumas velhinhas e eu ajoelhado dizendo que ela era o meu futuro. Mas nunca cheguei a fazer isso. Tudo desmoronou numa terça-feira à tarde. Tinha terminado meu turno mais cedo e decidi passar na casa dela para fazer uma surpresa. Levava uma flor que encontrei pelo caminho, daquelas que crescem entre as rachaduras do cimento. Quando cheguei, a vi sentada com uma expressão que jamais esquecerei. Estava séria, de braços cruzados, como se já tivesse decidido algo. Me aproximei sorrindo, mas ela não retribuiu o sorriso. Samuel, precisamos conversar, disse, e sua voz soou fria, como se eu fosse um estranho. O que foi, Vale? Perguntei ainda com a flor na mão. Ela se levantou e me olhou de cima a baixo. Eu vestia minha roupa de trabalho, uma camiseta velha, a calça cheia de poeira e os tênis com o bico rasgado. Suponho que eu não era o homem mais elegante do mundo naquele momento, mas nunca pensei que isso fosse importar tanto para ela. Não posso continuar assim, disse. Isso não está indo a lugar nenhum. Você não está indo a lugar nenhum. Do que você está falando, meu coração começou a bater mais rápido, como se já soubesse o que estava por vir. Samuel, olha para você. Você é entregador. O que vai me oferecer? Uma vida correndo atrás de pacotes? Eu quero mais. Quero viagens. Quero roupas bonitas. Quero uma casa grande. E você não pode me dar isso. Nunca vai ser ninguém na vida. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Tentei responder, mas minha garganta se fechou. Só consegui balbuciar algo como: Vale, eu tô trabalhando pra gente ficar bem. A gente pode. Não, me interrompeu. Eu cansei de esperar. Isso acabou. E assim, sem mais nem menos, ela se virou e entrou em casa. A porta se fechou com um estrondo seco e eu fiquei ali, parado como um idiota, com a flor na mão. Não sei quanto tempo fiquei assim. Mas quando recobrei os sentidos, joguei a flor no chão e fui embora caminhando. Sentia que o mundo estava desabando sobre mim. Aquela noite eu não dormi. Fiquei sentado na minha cama, olhando para o anel que nunca entreguei. E chorei como nunca tinha chorado. Valentina tinha sido meu primeiro amor, minha primeira ilusão e agora não era nada. Os dias seguintes foram um inferno. Eu não queria sair do meu quarto, não queria comer, não queria falar com ninguém. Meus amigos me ligavam, mas eu não atendia. Só conseguia pensar nela, nas palavras dela: você nunca vai ser ninguém na vida. Doía no peito, como se tivessem arrancado algo de dentro de mim. Mas, em meio a toda aquela escuridão, surgiu uma pequena luz que eu não esperava: Isabela, a irmã mais nova de Valentina. Isabela sempre tinha sido gentil comigo. Quando eu ia à casa de Valentina, ela me oferecia água ou perguntava como eu estava. Às vezes, conversávamos um pouco enquanto Valentina se arrumava. Era uma garota tranquila, daquelas que ouvem mais do que falam. Depois da separação, ela me surpreendeu com uma mensagem: Samuel, você está bem? Sei que as coisas estão difíceis, mas se precisar conversar, estou aqui. Não sei porquê, mas respondi. Talvez porque precisava desabafar com alguém, ou porque ela era o único elo que ainda me ligava ao que eu tinha perdido.
Começamos a trocar mensagens com mais frequência. No início, eram apenas mensagens curtas, mas aos poucos viraram conversas longas. Ela me contava sobre seu dia, sobre como Valentina andava por aí se gabando, dizendo que logo encontraria alguém melhor que eu. E eu lhe contava como me sentia quebrado, perdido, inútil. Isabela nunca me julgou. Sempre dizia coisas como: "Você vale muito, Samuel. Não deixe ninguém te fazer sentir menos." E, embora eu não acreditasse totalmente, suas palavras me davam um pouco de força. Uma tarde, combinamos de tomar um café. Ela chegou com um sorriso tímido e me deu um abraço que me surpreendeu. Sentamos numa cafeteria simples, daquelas com mesas de plástico, e conversamos por horas. Contei para ela sobre o anel, sobre os meus planos com Valentina, e ela me ouviu com aqueles olhos grandes que pareciam entender tudo. "Samuel, minha irmã é uma tola", disse no final. "Ela não sabe o que perdeu. Mas você, não fique aí parado. Se ela não te valoriza, mostre a ela e ao mundo do que você é feito." Essas palavras ficaram gravadas em mim. Não sei se foi por como ela disse ou porque, no fundo, eu também queria provar algo a mim mesmo. Mas algo mudou naquele dia. Quando voltei para o meu quarto, olhei o anel pela última vez, guardei numa caixinha e disse a mim mesmo: "Acabou. Vou seguir em frente, mesmo que me custe tudo." Os meses seguintes foram um borrão de trabalho e esforço. Parei de sair com meus amigos. Deixei de perder tempo com coisas que não importavam. Comecei a ler sobre negócios, a buscar formas de ganhar mais dinheiro. Consegui um segundo emprego à noite, entregando comida. Economizava cada centavo que podia. Dormia pouco, comia só o necessário, mas não me importava. Havia um fogo dentro de mim que não me deixava parar. Queria mostrar a Valentina que ela estava errada. Mas, mais do que isso, queria mostrar a mim mesmo que eu não era um fracassado. Um ano depois, dei o primeiro grande passo. Larguei as entregas e abri um pequeno negócio com minhas economias. Era uma lojinha de peças para motos, algo simples, mas com potencial. As coisas iam bem, e comecei a reinvestir tudo o que ganhava. Contratei 2 rapazes para me ajudar e, em 2 anos, a lojinha virou uma distribuidora. Depois abri outra, e mais outra. Entrei no ramo de importações. Aprendi a negociar, a me mover entre gente com dinheiro. Não foi fácil. Houve noites em que pensei em desistir. Mas, toda vez que duvidava de mim, lembrava da voz de Valentina: "Você nunca vai ser ninguém." E isso me empurrava a seguir. 4 anos depois, eu tinha conseguido. Era milionário. Tinha várias empresas, funcionários que dependiam de mim, uma casa grande numa área boa da cidade. Tinha trocado as roupas velhas por ternos sob medida, e a bicicleta por um carro de luxo. Sim, eu havia conquistado tudo. Mas não estava completamente feliz. Ganhei dinheiro, sim, mas perdi muito no caminho: amigos, tempo, risadas. Tinha me tornado um cara sério, solitário. Não queria relacionamentos, não queria distrações. Só Isabela continuava fazendo parte da minha vida. A gente se via de vez em quando, e ela sempre dizia o quanto estava orgulhosa de mim. Isabela era minha amiga, meu fio à terra. E então chegou o convite que mudaria tudo. Um dia, Isabela me escreveu: "Samuel, vou me casar em algumas semanas. Adoraria que você viesse ao casamento. Você é importante para mim." Não consegui dizer não. Ela esteve ao meu lado nos meus piores momentos. Então aceitei. Não imaginei que naquele dia, naquele casamento, meu passado e meu presente colidiriam de uma forma que nem nos meus sonhos mais loucos eu teria imaginado. O dia do casamento de Isabela amanheceu ensolarado com um céu tão azul que parecia tirado de um cartão postal. Acordei cedo como sempre, mas desta vez, não era para trabalhar. Olhei-me no espelho enquanto colocava o terno preto impecável, feito sob medida por um alfaiate que cobrava mais por uma camisa do que eu ganhava em um mês quando era entregador. Penteei o cabelo com cuidado, passei um pouco de colônia cara e me vi diferente. Hoje eu não era o Samuel de antes, aquele que pedalava com a cabeça baixa. Era alguém novo, alguém que tinha construído algo grande com as próprias mãos. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, ia deixar o mundo me ver. Isabela tinha me dito que o casamento seria em um salão elegante, um daqueles lugares com lustres de cristal e garçons de gravata. Não me surpreendia. Seu noivo, um cara chamado Andrés, era contador e vinha de uma família com algum dinheiro. Não eram milionários como eu, mas tinham classe.
Enquanto dirigia meu carro, um BMW preto que ainda cheirava novo, pensei em como tudo isso era estranho. Anos atrás, eu não teria me encaixado em um lugar assim. Agora, não só me encaixava, como poderia comprar o salão inteiro se quisesse. Cheguei ao local e estacionei. Antes de descer, respirei fundo. Não estava nervoso pelo casamento em si, mas porque sabia que havia uma chance, ainda que pequena, de cruzar com Valentina. Isabela havia me dito que sua irmã estaria lá, já casada com um sujeito que, segundo ela, lhe dava a vida que sempre quis. Não sabia muito sobre ele, só que trabalhava em uma grande empresa e que Valentino exibia como se fosse um troféu. A ideia de vê-la me revirava o estômago, mas também acendia algo dentro de mim. Se eu a encontrasse, não seria o Samuel fraco que ela lembrava. Seria o homem que ela nunca acreditou que eu poderia me tornar. Entrei no salão com passos firmes. A recepção estava cheia de gente bem vestida, conversando com taças de champanhe na mão. Vi Isabela de longe, radiante com seu vestido branco, cumprimentando os convidados. Aproximei-me e, quando ela me viu, seu rosto se iluminou. Samuel, disse, correndo para me dar um abraço. Que bom que você veio. Nem louco eu perderia isso, respondi sorrindo. Oi, você está linda, Isa. Ela corou um pouco e me apresentou a Andrés, seu esposo. Era um cara alto, de sorriso fácil, e me deu um aperto de mão firme. Isabela me falou muito sobre você, disse. Obrigado por ter vindo, cara. Conversamos um pouco e tudo estava indo bem. A cerimônia já havia terminado, e agora era a hora do banquete e da festa. Sentei-me em uma mesa com alguns conhecidos de Isabela, comi algo e até ri de algumas piadas ruins. Por um momento, pensei que talvez Valentina não aparecesse. Mas então eu a vi. Estava do outro lado do salão, perto da pista de dança, cercada por 3 amigas. Usava um vestido vermelho justo, os cabelos soltos e um sorriso que eu conhecia bem demais. Estava tão bonita quanto sempre, mas havia algo diferente nela, algo que eu não conseguia identificar. Talvez fosse a forma como ela movia as mãos, como se quisesse que todos a notassem. Suas amigas riam alto, e ela parecia a rainha do grupo. Ainda não tinha me visto, então fiquei observando-a da minha mesa, com o coração batendo um pouco mais rápido do que gostaria de admitir. Não planejava me aproximar. Minha ideia era passar a noite em paz, aproveitar o casamento e voltar para casa. Mas o destino, ou o karma, ou seja lá o que move o mundo, tinha outros planos. Valentina levantou o olhar, e seus olhos encontraram os meus. Por um segundo, ela ficou parada, como se não tivesse certeza de quem eu era. Depois, um sorriso sarcástico surgiu em seu rosto. Sussurrou algo para suas amigas, e todas olharam para mim. Começaram a rir, e eu soube que aquilo não terminaria bem. Ela se aproximou com aquele andar característico, como se o salão inteiro lhe pertencesse. Suas amigas a seguiam, ainda rindo baixinho. Eu continuei sentado, com a taça de vinho na mão, esperando para ver o que ela diria. Ora, disse Valentina, parando em frente à minha mesa. Samuel, o que você está fazendo aqui, Samuel? Isso é para gente com dinheiro, não para entregadores. Suas amigas soltaram uma gargalhada, e ela cruzou os braços, olhando para mim como se eu fosse uma piada. Olá! A Valentina de antes, aquela que havia partido meu coração, estava ali diante de mim, tão cruel quanto sempre. Oi, Valentina, respondi calmamente, tomando um gole de vinho. Vejo que você continua igualzinha. Igual? Não, querido. Eu subi de nível, disse, levantando a mão para mostrar um anel brilhante. Ainda bem que te deixei quando pude. Olhem, meninas, esse é o fracassado com quem eu ia me casar. Graças a Deus, troquei por alguém bem-sucedido. As risadas de suas amigas encheram o ambiente, e alguns convidados próximos viraram para olhar. Senti um calor subindo pelo meu pescoço. Mas não era vergonha, era outra coisa. Algo que eu havia guardado por anos. Ia responder, dizer algo que a calasse de vez. Mas não foi necessário. Naquele momento, um homem se aproximou do fundo do salão. Era alto, com cabelo curto e um terno cinza que lhe caía um pouco grande. Trazia 2 taças nas mãos, como se tivesse ido buscar drinks para ele e para ela. Valentina, disse. Olha, amor, te apresento o fracassado da festa. Mas, quando ele me viu, seus olhos se arregalaram como pratos e as taças quase caíram de suas mãos.
Patrão, disse ele, inclinando-se um pouco, com uma mistura de surpresa e respeito. Não esperava vê-lo aqui. Em que posso servi-lo? O salão ficou em silêncio. Valentina franziu a testa, olhando para seu marido como se não entendesse nada. Patrão, repetiu ela, confusa. Do que você está falando, Pedro? Eu sorri, deixando a taça na mesa, levantei-me lentamente, ajeitei o terno e olhei para o homem à minha frente. Pedro trabalhava em uma das minhas empresas, no departamento de logística. Era um bom empregado, pontual, sério. Pedro não sabia que eu era casado com Valentina, mas agora tudo fazia sentido. Pedro, disse com voz calma, mas firme. Por favor, diga à sua esposa quem sou eu. Ele engoliu seco, nervoso, e se virou para Valentina. Ela o olhava com uma mistura de incredulidade e raiva, como se isso fosse uma piada de mau gosto. Valentina, este é Samuel Torres, disse Pedro, com a voz um pouco trêmula. Ele é o dono da empresa onde eu trabalho. É um multimilionário. Tem várias empresas, casas, carros. Ele é meu chefe. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase dava para tocá-lo. As amigas de Valentina pararam de rir. Ela ficou congelada, com a boca entreaberta, como se as palavras de Pedro não estivessem entrando em sua cabeça. Eu cruzei os braços, saboreando cada segundo de sua confusão. O que? Disse ela finalmente, com um fio de voz. Samuel. Sim, respondi, dando de ombros. O entregador que nunca ia ser ninguém agora tem mais dinheiro do que você poderia gastar em 10 vidas. Curioso como as coisas mudam, não? O rosto de Valentina ficou de branco a vermelho em segundos. Suas amigas se olharam desconfortáveis e começaram a recuar, como se quisessem desaparecer. Pedro, coitado, não sabia onde se meter. Mas eu não havia terminado. Depois de tudo que ela me fez, isso era só o começo. Pensava que tinha subido de nível, Valentina, disse, apontando para Pedro com um gesto. Mas parece que você continua cega como antes. O que aconteceu com aquela vida de luxo que você tanto queria? Porque, pelo que vejo, Pedro é um bom tipo, mas não está te dando castelos nem iates. Ela abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Estava presa e sabia disso. Então, para minha surpresa, mudou de tática. Ela deu um passo à frente, colocando aquele sorriso sedutor que usava quando queria algo de mim, há anos. Samuel, não seja assim, disse, baixando a voz como se estivéssemos sozinhos. Olha tudo que você conquistou. Você é incrível. Sempre soube que você tinha potencial, sabe? Talvez eu tenha cometido um erro, repeti, rindo por dentro. Não, Valentina. O erro foi meu por achar que você valia a pena. Seus olhos se abriram mais e ela deu outro passo em minha direção, ignorando completamente Pedro, que estava ao seu lado, com cara de quem não estava entendendo nada. Não diga isso, insistiu ela, colocando a mão em meu braço. Podemos começar de novo. Você e eu, como antes. Imagina o que seríamos juntos agora, com tudo que você tem. Eu a afastei suavemente, mas com firmeza, olhando-a diretamente nos olhos. Começar de novo, disse, elevando a voz para que todos ouvissem. Com você? Não, obrigado. Prefiro queimar meu dinheiro a gastá-lo com alguém que me chamou de fracassado e me descartou como lixo. Você queria luxo, não é? Bem, continue sonhando, porque comigo você não vai ver nem um centavo. Um murmúrio cresceu ao nosso redor. As pessoas começaram a se aproximar, atraídas pelo drama. Valentina percebeu que todos a observavam, e seu rosto ficou ainda mais vermelho. Samuel tentou manter a compostura, mas já era tarde. Samuel, por favor, começou a dizer, mas a interrompi. Aproveite sua vida, Valentina, disse, dando-lhe as costas. E diga às suas amigas que o fracassado as saúda. Pedro, nos vemos na oficina na segunda-feira. Caminhei tranquilo, sentindo os olhos dela cravados nas minhas costas. Não olhei para trás, mas não precisava. Sabia que a havia deixado em ridículo diante de todos, e isso era mais doce do que qualquer luxo que o dinheiro pudesse comprar. Depois daquela noite, no casamento de Isabela, achei que Valentina entenderia a mensagem e me deixaria em paz. Ela havia ficado em ridículo na frente das amigas, do marido e de metade do salão. Eu fui embora com a cabeça erguida, sentindo que finalmente havia fechado a ferida que ela me causou anos atrás.
Mas subestimei o quão teimosa ela podia ser quando queria algo, ou melhor, quando sentia o cheiro de dinheiro. Poucos dias depois, ela começou a me procurar. Primeiro foi uma mensagem: "Oi", meu celular vibrou enquanto eu estava em uma reunião com alguns investidores. Tirei-o do bolso e vi o nome dela na tela. "Samuel, precisamos conversar. Por favor, não me ignore." Sorri para mim mesmo e deixei a mensagem sem resposta. Não ia dar nem um segundo do meu tempo para ela. Mas ela não desistiu tão facilmente. No dia seguinte, me ligou. Eu estava no meu escritório, revisando alguns contratos, quando minha secretária me passou a chamada. "Dizem que é urgente", me disse. E eu, curioso para ver até onde ela iria com sua falta de vergonha, aceitei atender. "Samuel, sou eu", disse sua voz do outro lado da linha, aquela voz que um dia me deixou louco. "Oi, por favor, não desliga." "O que você quer, Valentina?", respondi, me apoiando na cadeira de couro, com uma vista panorâmica da cidade atrás de mim. "Quero te ver. Preciso pedir desculpas. O que aconteceu no casamento, eu me comportei mal, eu sei, mas você me surpreendeu. Não sabia tudo que você tinha conquistado. Estou orgulhosa de você, sabe?", disse ela. Eu ri alto, tanto que provavelmente se ouviu no corredor. Orgulhosa, a palavra saindo da boca dela soava tão falsa que quase me deu náuseas. "Orgulhosa", continuei rindo. "Não me faça rir, Valentina. Você não está orgulhosa de mim, Samuel. Você está desesperada porque viu o que perdeu. Mas adivinha? Já não há espaço para você na minha vida, Samuel." "Não seja assim", ela implorou, e pude imaginá-la fazendo beicinho, como quando queria que eu comprasse algo para ela anos atrás. "Podemos tentar de novo. Você e eu, éramos bons juntos. Agora que você tem tudo isso, poderíamos ser imparáveis. Pensa nisso: viagens, festas, uma vida de luxo. Você merece e eu também." "Vou te dar um conselho grátis", disse, baixando a voz como se estivesse contando um segredo. "Procure um espelho e pergunte a Valentina de 4 anos atrás o que ela pensava de mim. Porque essa é a que importa. Essa é a que me disse que eu nunca seria ninguém, e essa é a que ficou sem nada." Desliguei sem esperar resposta. Me senti bem, como se cada palavra fosse um prego a mais no caixão do que eu já senti por ela. Mas Valentina não era de desistir fácil, e isso eu provei uma semana depois. Estava saindo de uma das minhas empresas, um prédio de vidro e aço que comprei no ano passado, quando a vi parada ao lado do meu carro. Ela usava um vestido curto, o cabelo perfeitamente arrumado e um sorriso que parecia ensaiado. Parei abruptamente, ajeitando o paletó. "O que você está fazendo aqui?", perguntei sem me mover. "Vim te ver, Samuel", ela disse, se aproximando com aquele andar que ela usava para impressionar. "Não consigo parar de pensar em você, no que a gente tinha. Fui uma tola, admito. Mas olha para mim agora. Estou aqui, disposta a fazer tudo por você." Eu a olhei de cima a baixo e não pude evitar soltar uma gargalhada. Era tão patética que quase me dava pena. "Quase disposta a tudo", repeti, cruzando os braços. "Que parte de não me interesso você não entendeu, Valentina? Ou você acha que com um vestido e uns cílios postiços eu vou esquecer como você me pisoteou?" Ela se aproximou mais, colocando a mão no meu peito. Ela cheirava perfume caro, provavelmente pago pelo salário de Pedro. "Não seja cruel", sussurrou. "Podemos ser felizes. Te juro que vou mudar. Hoje serei a mulher que você sempre quis." A afastei com um movimento suave, mas firme, e dei um passo para trás. "A mulher que eu sempre quis não existe", disse, olhando-a nos olhos. "E se existisse, não seria uma interesseira que só me procura por minha conta bancária." "Você sabe o que, Valentina?", continuei. "Não te dou um ponto pelo esforço, mas isso já está ficando triste. Vai para casa com o Pedro e me deixe em paz." Entrei no carro e arranquei, sem olhar para trás. Pelo retrovisor, vi ela ficar ali, com o rosto desfeito, como se não acreditasse que eu a tivesse rejeitado novamente. Achei que isso seria o fim, mas estava errado. Valentina não era só teimosa, era imprudente. Alguns dias depois, Isabela me ligou. Sua voz estava preocupada, algo raro nela. "Samuel, você precisa saber de algo", disse. "Valentina está fora de controle. Ela fica o tempo todo falando de você, dizendo que vai voltar com você, que você é o amor da vida dela. Pedro a ouviu flertando com você pelo telefone.
Bem, as coisas ficaram feias. Feias como? Perguntei, intrigado. Eles brigaram forte ontem à noite. Pedro disse que estava farto dos jogos dela, que sabia que ela só o usava pelo salário, e que não ia continuar com alguém tão interesseira. Ele a deixou, Samuel. Foi embora de casa e tudo. Fiquei em silêncio por um momento, processando o que acabará de ouvir. Não senti a pena de Valentina, não depois de tudo, mas fiquei surpreso com a rapidez com que o mundo dela estava desmoronando. E ela, o que fez? Perguntei. Ela está destruída, disse Isabela. Me ligou chorando, dizendo que perdeu tudo. Que Pedro era sua estabilidade e que, sem ele, não tem nada. As amigas a abandonaram, depois do casamento. E agora ela não tem nem dinheiro, nem ninguém que a sustente. Me pediu para falar com você, para te convencer a dar a ela uma chance de verdade. De verdade, disse rindo. E o que você respondeu? Disse a verdade, respondeu Isabela com um tom firme. Que você é meu amigo, não o brinquedo dela. Que você merece algo melhor do que as lágrimas falsas dela. Ela ficou brava comigo e desligou. Acho que agora nem fala mais comigo. Mas não me importo. Você vale mais do que isso, Samuel. Sorri ao telefone. Isabela sempre foi assim, leal, sincera, um âncora no meio da tempestade. Agradeci a ela e desliguei, sentindo que, de alguma forma, o universo estava colocando tudo em seu lugar. As semanas passaram, e as notícias sobre Valentina continuavam chegando aos pedaços. A vi pela última vez por acaso, em um shopping. Eu estava comprando um presente para o aniversário da Isabela, e ela estava sentada sozinha em uma cafeteria barata, com a roupa amarrotada e o cabelo bagunçado. Não era mais a Valentina orgulhosa que eu conheci. Ela me viu e levantou a mão, como se quisesse me cumprimentar, mas eu continuei andando. Não havia mais nada a dizer. Soube por conhecidos que ela tentou procurar emprego, mas ninguém a levava a sério, depois da fama de interesseira. Pedro não voltou para ela, e seus dias de ostentar luxo tinham acabado. Ela ficou sozinha, sem dinheiro, sem amigos, sem nada. Quanto a mim, minha vida seguiu em frente. Continuei expandindo minhas empresas, viajando pelo mundo, construindo tudo aquilo que sempre sonhei. Mas o melhor não era o dinheiro, nem o sucesso. Era Isabela. Nossa amizade se tornou mais forte do que nunca. Depois do casamento, nos tornamos inseparáveis. Ela me convidava para jantar com Andrés, me mandava mensagens para saber como eu estava, e eu fazia o mesmo. Ela era minha família, não de sangue, mas de coração. Um dia, enquanto tomávamos café na casa dela, me olhou com aquele sorriso tranquilo de sempre. Sabe, Samuel, disse. Tudo o que você passou valeu a pena. Não só pelo que conquistou, mas pelo que você é agora. Tenho orgulho de você. E eu de você, Isa, respondi, levantando minha xícara. Obrigado por nunca soltar minha mão. Brindamos com o café, e soube que, acontecesse o que acontecesse, eu sempre teria alguém que valia mais do que todo o ouro do mundo. Valentina podia ficar com seus sonhos quebrados. Eu já tinha encontrado meu verdadeiro tesouro. E assim, enquanto o sol se punha lá fora, fechei esse capítulo da minha vida para sempre. Inscreva-se para mais histórias diárias.